Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que tem assuntos importantes para tratar. O mais importante seria o TSE, mas eu estou tão desiludido com o que eu vi, especialmente no referente a 2 votos e no que está acontecendo agora, com o Admário Gonzaga e o Napoleão, não sei das quantas. Bonaparte não é, né? Porque... Bom, e o Tarcísio Neto, que está votando agora, depois de um relato brilhante do ministro Herman Benjamin. Mas, enfim, a relatoria não valeu absolutamente nada, provas não são provas, constatações não são constatações, cheio de réu confesso por aí, conseguiram tirar a Odebrecht das provas vividas por todos nós. A sociedade brasileira sabe o que quer, quem não sabe são os ministros, infelizmente. Mas temos o prazer de receber o secretário de Segurança Pública de Porto Alegre, Kleber Seniz. Prazer tê-lo aqui, coronel. Agradeço mais uma vez, é um prazer estarmos aqui, e principalmente no momento em que a cidade de Porto Alegre teve uma situação em que as chuvas vieram de forma desproporcional e até mesmo em um momento que elas não estavam sendo esperadas dentro desse volume que chegaram. Mas, felizmente, a estrutura que nós estamos trabalhando em defesa civil no município, com a integração dos demais órgãos de defesa civil, da Grande Porto Alegre, do Estado, está fazendo com que a resposta seja uma resposta apropriada, uma resposta em que a comunidade se sinta segura neste momento que nós estamos vendo alguns pontos que tiram da normalidade. Então, isso é importante, o trabalho que nós estamos fazendo, o trabalho que a Defesa Civil Municipal está fazendo junto com todas as comunidades, para que elas recebam um conforto e que a Prefeitura dê a resposta, uma resposta adequada, apropriada para o momento que estamos vivendo. Portanto, está aqui também conosco o nosso coordenador de Defesa Civil de Porto Alegre, Marco Moura. Prazer tê-lo aqui. Para nós é uma satisfação também, uma boa noite a todos os senhores, a todos os nossos colegas também de mesa nesse momento. E como o secretário Kleber trouxe a primeira informação, a Defesa Civil de Porto Alegre, articulada com os demais órgãos públicos municipais, demais órgãos públicos estaduais e federais, e principalmente com a comunidade das localidades que estão sendo atingidas, esperamos que possamos dar a resposta devida e adequada e, no menor prazo possível, aquelas pessoas que, porventura, tenham alguma dificuldade enfrentada em razão das chuvas possam voltar à normalidade do seu dia a dia. Essas chuvas não chegam a ser uma catástrofe, mas são bastante graves, né? É que a cidade, não tem cidade nenhuma que esteja prevenida para tanta água como caiu, mas tem coisas que não dá para se admitir, né? Que a cidade não esteja preparada. Por exemplo, a vila lá perto da Fiergues, lá, como é o nome daquela vila lá? E, aquela vila é inundada a cada chuva em Porto Alegre. E nós sabemos que isso acontece sem providência nenhuma. Terminou a chuva, as pessoas recuperaram suas casas, arrumaram e se esquece que algumas medidas de prevenção deveriam ser tomadas até a próxima chuva. Aí na próxima chuva, isso acontece nos incêndios que já vivenciamos aqui em Porto Alegre, como da Lojas Renner, foi aquele auê e se exige isso, aquilo, outro. Passa a fase do trauma, né, todo mundo esquece. Então é lamentável que isso aconteça em cada oportunidade que chove em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul. Nós sofremos pesadamente, a sociedade sofre, mas a pobreza é terrível. O que passa, essa pobreza que não vê nem no controle da catástrofe o retorno dos impostos que se pagam. É por isso que na perspectiva da atual gestão é no sentido de que nós possamos estabelecer medidas efetivas de prevenção e trabalhar muito fortemente na prevenção e nos planos de contingência para dar respostas a essas demandas, porque precisamos avaliar os resultados dos problemas, dos desastres que ocorrem, estabelecer a devida crítica em cima dos problemas pontuais que porventura tenhamos e possamos avançar nas medidas corretivas nesse sentido.
Então, não só apenas adotar medidas no período de anormalidade, como A prevenção é fundamental. e adotarmos as medidas no período de normalidade, centrado com foco na prevenção. Desembargador, nessa... Bernardo Baroni Borges. Pois é, ficando no tema, não é só na periferia que acontecem essas catástrofes. Pontos centrais da cidade, ali perto na Ceará, ali, você passa ali, é uma chuva de meio milímetro, ela já inunda as ruas e já é uma dificuldade para passar. O problema é a prevenção, mas não se viu até hoje um projeto consistente de prevenção para essas calamidades que são absolutamente previsíveis. Vamos pegar os riachos. Exatamente, com maior ou menor intensidade. Quer dizer, não vi até hoje um plano consistente, seja no plano estadual, seja no plano federal e seja no plano municipal, para prevenir essas catástrofes, principalmente para proteger essa população menos assistida. Não vi até hoje nada disso. Sempre fica aí, como o doutor disse lá, muito bem. Depois que vem a catástrofe, nós vamos fazer um projeto de prevenção. Mas esse projeto acaba não saindo, como tu disseste muito bem, passada... falta dinheiro. Vindo a bonança, então não tem orçamento, porque não sei o quê, deixa de ser prioridade. O que se vê é a mesma coisa, é o mesmo de sempre. Vereador Cassiar Carpes. Tudo bem, eu acho que é uma conjuntura de fatores, nós todos somos culpados. Começando por uma questão que é fundamental, eu acho que a Secretaria de Segurança tem que adentrar. É a questão dos investimentos imobiliários em Porto Alegre, a contrapartida. Às vezes se faz um investimento, desembargador, numa região, e dizem que esse empreendimento tem que fazer uma contrapartida, mas às vezes não faz na região. Então, todo investimento tem que ter contrapartida para a sociedade. A prefeitura tem que liberar ambientalmente, tecnicamente, mas tem que ter a contrapartida. Outra questão que também em Porto Alegre foi muito aguda, a questão dos asfaltamentos, também ambiental. As ruas que têm paralelepípedo são muito mais ambiental do que a de asfalto. Então, é uma consequência de muitos fatores. Não, mas aí tu tem que considerar que o risco no asfalto é um e na pedra é outra quando chove. Mas é só ilusão. Não é visão, é constatação. Não, ilusão, não é ilusão, não, Paulo é Sérgio, constatação. Eu fui secretário de obra, Paulo Sérgio. Uma das melhores coisas que inventaram em Porto Alegre foi o X asfáltico nas esquinas. Não, aí é outra coisa. Porque acabou aqueles acidentes em esquinas de Porto Alegre, onde tem a cruz ou o X asfáltico. Mas hoje você não pode mais falar em asfalto, tem que falar em buraco. Porto Alegre é virado uma buraqueira. Exatamente. Esse é o problema. Só buraco, não tem... Não, e buraco, Cassiano, buraco que deixa a suspensão do carro. Sim, o asfalto, a água é inimigo do asfalto. Automaticamente vai abrir muito buraco. Inimigo desse asfalto? Desse asfalto. Sim, mas nós temos que falar nesse asfaltinho. Nós temos que falar nesse asfalto. Mas se tu pegar... Não, por que tem que falar nesse? Porque esse que nós temos. Mas o que tem no Rio Grande do Sul é esse. Mas não é no Rio Grande do Sul. Por que a Concepa tem um tipo de asfalto que está lá? Anda agora na Freeway, vê se tem buraco. Anda na Freeway, vê se tem buraco. Não quero por que o asfalto da Concepa é um e o nosso é outro? Mas é para discutir, o programa daqui é para debate. Deixa eu... mas eu quero agora dizer... você não quer discutir, então vamos embora. A Freeway é arrumada não sei quantas vezes por ano. Eu passo toda hora lá, estão arrumando. E por que então tem a manutenção, o município não tem uma manutenção. Eu quero chegar lá. Então, não tem. Se pegar então, em incompetência. Se pegar em acidentes a Praia de Belas com a Borges ali, a Praia de Belas dá muito mais acidente do que a Borges. O paralelepípedo é muito mais ecológico. Isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que muito mais inseguro. Sim, mas quando chega na sinaleira, tu tem razão. Se pegar ali, fui eu que asfaltei, ali na frente do shopping, a uns 50 metros tem um asfalto, para evitar que na sinaleira, aí tu tem razão. Mas no sentido geral, o paralelepípedo é muito mais ecológico. Agora, uma coisa que é fundamental, e aí o governo Marquesan vai sofrer muito, Paulo Sérgio, desembargador, é a condição ou as condições das secretarias. Elas estão sucateadas. Automaticamente isso será um dos grandes problemas. Ou seja, a Esmove, que é o secretário, que é uma potência, hoje é um departamento. E automaticamente maquinário velho, não tem asfalto, tem só uma usina de asfalto funcionando, que são duas na cidade, uma na Restinga, outra na Norte. Então, o grande sofrimento do governo Marquesan será colocar isso para a sociedade, já que essas repartições ou secretarias, como queiram, umas vão ser secretaria, outras vão ser departamentos, elas estão sucateadas na cidade. Isso há bastante tempo, professor. Então, isso vai atrapalhar muito essas ações da prefeitura. Mas a sua é uma secretaria nova. Na periferia. Já nasceu sucateada, não? Inclusive, a Secretaria de Segurança ela é uma secretaria nova em termos de atribuições, em termos de atividade que está desempenhando.
Mas é uma secretaria que já tem algum tempo. A secretaria hoje está estruturada, então, para nós trabalharmos na segurança pública e defesa civil. Ou seja, esse conjunto que é um conjunto necessário para que a gente dê uma resposta. Importante, no tema que está sendo levantado, que realmente, quando nós estamos num momento como está acontecendo em Porto Alegre, ou seja, uma calamidade que está trazendo transtorno na cidade, justamente a gente aborda situações que já deveriam ter sido tomadas providências. Mas o importante para nós na Secretaria hoje é estarmos com um plano de contingência em que a comunidade que está sendo atingida, na Vila Farrapos, Navegantes, nas ilhas e assim por diante, que eles recebam a resposta imediata da Prefeitura, que sejam confortados e que exista um caminho prático, real, para minimizar o problema. Sim, mas a médio e longo prazo, justamente, a médio e longo prazo, nós já estamos trabalhando vendo as vulnerabilidades. Se nós temos todo ano na região norte de Porto Alegre, cada vez que nós temos chuvas excessivas ou temos qualquer outro tipo de anormalidade, os problemas são os mesmos, nós temos que atacar a origem, nós temos que atacar o problema. Exatamente. E isso é o que estamos fazendo. Nós tivemos e vimos que imediatamente as bombas que fazem todo o trabalho de dragagem da região, elas estavam com problemas. Sempre que davam uma chuva, elas tinham problemas. Hoje a Prefeitura, inclusive o prefeito Marquesan, foi na vila porque no sábado foi dito que aquelas bombas estariam trabalhando e que toda uma estrutura da Prefeitura ia ser colocada à disposição para que minimizasse o problema de alagamento. Hoje ele está lá de tarde, ele foi de tarde, antes de vir para cá eu passei lá e realmente nós fizemos. Então realmente existem diversas coisas práticas que devem ser feitas a médio e longo prazo. O problema do DIC, o problema de construções que foram feitas abaixo do nível que deveria ter sido feitas, e assim por diante. Nós podemos elencar várias, mas nós estamos atacando o problema de hoje e já estamos montando justamente esse trabalho para que a gente, daqui 1 ano, 2 anos, não faça uma reunião, não participe de um programa dizendo que nós temos que fazer. Não, nós temos que fazer e vamos fazer. E este é o trabalho que a Secretaria de Segurança, ela se propõe e ela está executando. E outra coisa, secretário, essas falta de estrutura nessas regiões mais pobres, às vezes loteamento feito a moda louco, muitas invasões, ou seja, aquilo lá causa um problema, porque a Prefeitura não tem como realizar muitas obras lá, já que há... Tem, a Prefeitura tem o poder de polícia, a Prefeitura podia... mas não pode tirar que o pessoal não tem... Pode sim ter o poder de polícia, pode evitar a invasão, pode evitar esses loteamentos. Sim, mas pode evitar os loteamentos irregulares que estão aí, tem uma lei específica sobre isso. Não fizeram nada, não tem nada. Quer dizer, então, hoje nós temos 11 áreas em Porto Alegre de alto risco, que são áreas justamente por Porto Alegre não ter sido planejada, uma cidade para todas as situações do dia a dia, e essas áreas são áreas extremamente vulneráveis. Se nós temos um excesso de chuva, uma dessas 11 áreas poderá sofrer um trauma maior. Então, são situações da cidade. E que nós temos que iniciar um processo de atuação forte para justamente utilizar o que temos de legislação, mas principalmente captar recurso em todas as esferas para fazer a minimização desses problemas. Porto Alegre tem, desembargador, um déficit habitacional muito grande há muito tempo. O orçamento participativo não deu mais conta. A prova está que o prefeito suspendeu momentaneamente o orçamento participativo, porque aquilo era um engodo. Politicagem nos bairros. Prometiam mundos e fundos, prometiam que iam realizar grandes obras e não realizaram. Então não adianta prometer e não fazer. O orçamento participativo funciona onde tem recursos. Exato. Onde tem orçamento. Isso quem trouxe para cá, para o Brasil, foi o Bernardo de Souza. Então, o orçamento participativo funciona nos Estados Unidos. O orçamento participativo é uma boa ideia. Mas se não tiver recurso... Não funciona. Não nada. Aí fica iludindo aquelas pessoas lá que vão ter casa, que vão ter melhores ruas, que vão ter melhor infraestrutura. Uma ilusão. Ele está suspenso momentaneamente até ter o dinheiro, como disse o Paulo Sérgio, para fazer sim aí um planejamento para aquelas regiões. Isso é só ilusão. E o mais importante, talvez, nesse processo todo é que esse planejamento ele seja devidamente estabelecido de forma articulada. Sem dúvida. Com as diversas políticas públicas. Sob pena de daqui a pouco, como disse o
o Cassiá, possamos estabelecer uma determinada política de asfaltamento na cidade, de abertura de novos loteamentos, de implementação ou até mesmo movimentação de pessoas para as outras áreas. Tu estás com todas as secretarias ao teu redor, junto contigo. Até nesse sentido que, exatamente, nós gostaríamos só de essa articulação, não só na política habitacional, e é uma das atribuições que tem a Defesa Civil, é de articular todas as secretarias municipais, dentro de uma comissão permanente de atuação de emergência, da COPAI, e da mesma maneira com os órgãos públicos estaduais e federais, além da sociedade como um todo. Sem dúvida. O secretário Kleber comentava, nas ilhas nós já tivemos, já estamos trabalhando há vários dias. O senhor, que recursos então, dispõe para isso? Até chegamos ali. Ali. Nesse primeiro momento, com recursos da própria comunidade. Porque, por mais que seja uma comunidade carente, mas lá, por exemplo, nas ilhas, eles têm uma articulação social e comunitária adequada. Já abrimos hoje, por exemplo, uma necessidade, um abrigo provisório numa escola estadual que já está estabelecida no local. Quem são as pessoas que estão trabalhando conosco lá, a Defesa Civil e as demais ordens de secretaria? Membros voluntários da comunidade, devidamente definidos, há dias, não agora na hora da chuva, mas há dias, dentro do processo de treinamento e preparação, que estão apoiando as suas demais pessoas. Eu não quero falar em telha, que telha já deu tanto problema, né? Na brigada, inclusive, né? O Coronel Cenice. Mas a estrutura para a reconstrução das casas, em que a prefeitura pode ajudar sem ter recursos? Não, mas o federal não vem. O federal é aquela ameaça, vem aqui, não faz promessa, não chega. Esse recurso não chega. Nesse primeiro momento, Paulo Sérgio, nós temos os meios necessários para a instalação dos abrigos e até o momento não tivemos nenhuma situação de necessidade de material permanente, vamos dizer assim, para dar suporte a essa situação. A Prefeitura, através da própria Defesa Civil... Porque outras cidades nós temos isso em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Sim, no interior do estado... Não, mas, dele é Porto Alegre. Aí nós estamos falando em Porto Alegre. Estou falando em Porto Alegre. Mas é importante a sua pergunta, porque a Defesa Civil ela trabalha de maneira articulada tem abrangência estadual. Também. E alguns fatores de clima, de tempo e de desastres que acontecem no resto do estado acabam refletindo em Porto Alegre. Ontem eu vi fotografias dos jornais, tapadas dos jornais, um verdadeiro furacão que passou ali. A Defesa Civil estadual ela tem trabalhado fortemente na coordenação e vamos dizer assim, existe um trabalho articulado também nisso. Nós, através do secretário Kleber, fizemos uma reunião na semana passada com todos os coordenadores regionais de Defesa Civil da região metropolitana, da Grampal, de maneira que a gente pudesse trocar as experiências, as informações e até mesmo se colocar à disposição um do outro. Porque o que está acontecendo aqui em Porto Alegre tem reflexo nas demais cidades, e da mesma maneira, a chuva em Viamão, em Alvorada, em Canoas... A Zona Norte fala limítrofe, né? Ela vai desembocar em Porto Alegre. Então, esse processo, e a sua pergunta foi importante, na realidade... Em Alvorada tem um canal que divide as duas cidades. Em Alvorada, eu tenho uma senhora que trabalha comigo, para mim, ela disse, olha, tem um valão, que eles chamam ali. O valão está chegando perto da minha casa, quer dizer, daqui um pouco vai, né? É um valão fétido, é um valão que... Não é um valão, é um esgoto a céu aberto. Não, mas outro problema seria... Pega aqui o arroio dilúvio, o que é aqui em Porto Alegre? Um esgoto a céu aberto. Um esgoto a céu aberto, óbvio. Lixo que vai para ele, tranca tudo. Um esgoto a céu aberto, agora, isso é uma calamidade. A prefeitura Já acharam a menina que desapareceu, né? Não, ainda, antes de chegarmos aqui, nós não tivemos ainda sucesso no encontro desse corpo. A notícia que eu vi agora há pouco no rádio, não tinha encontrado, estava lá, cães farejadores, etc. Não foi encontrado. O importante é que, imediatamente, toda uma estrutura coordenada pela Defesa Civil entrou em operação. Então, nós tivemos o Corpo de Bombeiros, tivemos as secretarias que estão articuladas, todos trabalhando no local. Então, é uma situação com deslizamento, não se sabe quanto tempo vai ser necessário para se ter o sucesso de fazer, de encontrar o corpo. Mas o importante é que a articulação de defesa civil está muito sistematizada. Então, em Porto Alegre, como foi citado anteriormente, Porto Alegre, nós não tivemos situações como outras cidades estão acontecendo, de ter inundações, de determinadas comunidades terem que ser retiradas. Mas o importante é que o plano de contingência que foi estruturado para Porto Alegre, ele está em condições de fazer esse trabalho. Hoje, nas ilhas, as ilhas são extremamente vulneráveis com um aumento excessivo de chuvas. Nas ilhas, nós temos Guarda Municipal, nós temos Corpo de Bombeiros, temos Brigada Militar, Defesa Civil e secretarias articuladas para dar resposta. Então, o máximo que foi necessário nas ilhas
for a condição de abrigar em torno de 300 pessoas. Hoje nós temos abrigos nas ilhas para 600 pessoas. Nós temos estrutura de mantimento, estrutura de materiais de limpeza, de roupas e assim por diante, em condições de suprir a demanda. Porto Alegre, nós estamos acompanhando porque a chuva parou, mas Porto Alegre, pela posição geográfica, ela fica recebendo, a partir de agora, toda a vazão de água de outros rios do norte do estado e principalmente do norte de Santa Catarina. Então, nós hoje acompanhando, a gente mantém um acompanhamento permanente através do Centro Integrado da Prefeitura, que possui todo o controle de meteorologia, como se comporta o nível de água. Então, nós partimos de uma situação de estarmos com 2,13 metros, estamos 2,30 metros. O vento oeste, né? E estamos contando, felizmente, com o vento variando de oeste a nordeste. Exatamente. Como nós tivemos inicialmente a frente quente, ele vai fazer o 360. Isso. Mas o importante para nós é que não aconteça uma predominância em nenhum momento no vento sul. Exatamente. Porque o vento sul, ele segura ele represa a Lagoa dos Patos. E vai manter, então, o Guaíba... O coronel entende tudo, porque o coronel vem do departamento da Brigada Militar, que cuidava das aeronaves da Brigada. Isso. O senhor foi piloto? É bom o coronel colocar essas questões. Piloto de helicóptero e avião. Durante 22 anos, essa experiência de vento. Eu, coronel, são um pouquinho diferentes as questões. Realmente, a água que vem de lá atinge lá também São Borja, Uruguaiana e Itaqui. Mas são ciclos, chegou lá, todo ano tem. O que nós devemos evitar, e aí que é o nosso debate aqui, no meu entender, conhecendo Porto Alegre, é esses que não são da enchente, que são o ano inteiro com essas chuvas fortes, que são a falta de infraestrutura, tá? E a qual as secretarias têm que estar, e foi o que o Paulo Sérgio fez a pergunta lá no início, né? Como evitar essa prevenção. Tem coisa também. Aquele vendaval que atingiu Porto Alegre foi em 2015, né? 2015, que aquela foi uma catástrofe. Impressionantemente não morreu ninguém naquele vendaval, que foi extremamente grave. Eu acho que foi das piores coisas que aconteceu em Porto Alegre. Seguramente a pior. Essa aqui, que não foi nem perto daquela, já morreu uma pessoa. Né? Então essa infraestrutura, antecipadamente, o que pode acontecer depois, é que é importante. Porque aquele vendaval não tem como prevenir, não tem como ter... E a administração pública na época foi expedita, hein? Porque eles trabalharam muito bem naquele episódio. Em poucos dias já estava tudo praticamente recuperado. Aqui foi praticamente a cidade inteira. Exatamente. Mas importante, nós temos uma ferramenta no Centro Integrado da Prefeitura, que é o Metroclima. Ou seja, ele nos fornece com precisão as condições que nós vamos ter nos próximos dias na cidade. Essa ferramenta é importantíssima. Qual é a previsão, então, senhor? Posso dar previsão, antes de chegar aqui, nós teremos um fim de semana com sol em Porto Alegre, mas teremos um aumento do nível do Guaíba. Este aumento é justamente pelas águas que estão descendo. Possivelmente a partir da semana que vem, por quinta ou sexta-feira, nós novamente deveremos estar com chuva. Mas esse trabalho que é feito, ele já nos dá todo um respaldo para justamente trabalhar na prevenção. Claro que existem situações, até pelas condições da cidade, que no momento do problema nós entendemos como defesa civil, quando na verdade é de infraestrutura do município. Esse é o problema. Porque a defesa civil ela entra em ação quando a comunidade não consegue fazer o fluxo normal que é o seu dia a dia. Então, nós temos algumas situações que podem ser de infraestrutura e que acionam a defesa civil e que realmente, se ela estiver dentro de uma normalidade, nós não teremos esse trabalho. Isso é importante. Então, que a gente citou a Zona Norte de Porto Alegre. Exatamente. A diferença está na atuação da defesa civil, que ela segue a catástrofe, ao passo que a prevenção é exatamente o contrário. Ela tem que prevenir os efeitos de uma catástrofe. E isto é que me parece a lógica. Mais do que isso ainda. A prevenção ela está dentro de uma atuação também de defesa civil. Não, é evidente. E o senhor colocou muito bem, eu acho que além da questão da infraestrutura, eu acho que ainda tem a questão da própria comunidade, e por isso a importância da educação, de nós processarmos isso, e esse é um projeto também que a Secretaria de Segurança vai implementar no sentido de reforçar, porque isso já foi feito em várias outras gestões, de nós reforçarmos o processo de educação também para a defesa civil. Ou seja, nós temos prevenção para
educação para a prevenção e segurança pública, mas também trabalharmos uma educação para a defesa civil. Sim, quando tu vê dentro do dilúvio um sofá, entre outras coisas, geladeira, cavalo, a vaca. Quer dizer, que é então isso? esse processo de conjunto, e aí de novo a questão da articulação de secretarias, de novo a articulação de entes municipal, federal, estadual, o suporte muitas vezes, que é um processo que também a Prefeitura está buscando agora de implementação de projetos de busca de fomento, e o Paulo César colocou muito bem, precisamos de recursos para fazer várias obras e vários projetos, nós precisamos ter projetos para serem apresentados a fóruns nacionais e internacionais para buscar. A corrupção leva esses recursos e nós acabamos agindo como estamos agindo hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, doutor Dianário, dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatanismo que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. E vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA do Rio Grande do Sul. CREA-RS, em foco. A gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul tem como objetivo principal, doutor Marco, a valorização e defesa da área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho de fiscalização do exercício profissional. O CREA do Rio Grande do Sul participará ativamente do debate de temas que envolvem a área tecnológica e infraestrutura do Estado e da própria sociedade. São os profissionais registrados no Conselho que possuem a expertise e o conhecimento técnico necessário para encontrar as melhores soluções, compatibilizando investimentos e qualidade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Não devemos nos esquecer também que investir em imóveis, ou KCA, é investir no seu futuro. E o consórcio de imóveis Unicred é a escolha certa. São vários benefícios, com até 200 meses para pagar, a possibilidade de lances livres e fixos, com até 30% do valor da carta para dar de lance. Acesse unicred.com.br/centralrs/consórcio ou converse com seu gerente. Unicred, mais valor para você. Paulo Sérgio, não vamos imaginar que nossos tribunais são ilhas de imparcialidade e coerência dentro desse país, degradando ética e moral a vida brasileira. O Vilmar está dizendo aqui, doutor Dianário. Olha, o senhor que é um jurista, 32 anos advoguei, voltei a advogar depois de 15 anos de tribunal. Eu não costumo, não gosto de tecer considerações acerca de questões que são jurisdicionais. A decisão do tribunal pode ter um viés político, e efetivamente tem, mas é uma decisão jurisdicional. Então, eu me reservo o direito de não me manifestar. Não, mas não é possível. É murista agora? Não é murista. O senhor não é mais desembargador, o senhor é advogado agora? Mas exatamente por ser advogado, é uma questão jurisdicional. Daqui a pouco o senhor pode ter uma ação lá no TSE e eles lhe prejudicar, é isso? Mas é jurisdicional. O senhor teme isso? Não, isso é do jogo, é jurisdicional. A ação entra com ação, pode ganhar ou pode perder. Tá bom, nesse caso, o senhor acha que a Odebrecht tinha que entrar como prova ou não tinha que entrar como prova? Acho que não. Acha que não? Acho que não. Então, tá. Por quê? Vou te dizer só um detalhezinho. Por quê? Porque da Odebrecht que se tem até hoje é delação premiada. Tanto da Odebrecht quanto do coisa. Delação premiada... Dentro do quê? Da JBS? É só delação premiada? Não, também delação premiada. Então não serve para nada. Mas a delação premiada, então, ela só tem eficácia... O cara entrar na casa do presidente da República, altas horas, com codinome. Sim. Tudo bem, isso é outro problema. Eu até acho que o presidente Temer... A Odebrecht não contribuiu em nada para as campanhas eleitorais. Vou mais adiante. Eu acho que o presidente Temer é da escola do Lula, porque o Lula até agora disse que não sabia de nada. O presidente Temer disse que não sabia de nada e voou num avião da JBS. E não sabia de nada. E a esposa dele recebeu um buquê de flores. Quer dizer, ele aprendeu com o Lula a não saber de nada. Mas por que recebeu o buquê de flores? Do Joesley? Não sei, não foi do Joesley. Cortesia, o cara é um gentleman. O cara é um gentleman. Claro. Mas o presidente da República... Não, e o pior, o Palácio do Planalto emite uma nota
dizendo que ele voou num avião da FAB. E depois se vê obrigado a admitir, dizendo que foi um avião que ele não sabia de quem. Quer dizer, ele aprendeu com o comuno lulismo de que o Lula não sabe de nada. É pior. E veja bem, Mas quem aprendeu com quem? Bom, aí não sei. Não, veja bem, talvez o Temer tenha ensinado, porque o Temer é da elite paulista. E o Lula é um cidadão que veio lá da Caatinga. Talvez o Temer tenha ensinado para o Lula não saber de nada. É uma tragédia nacional. É uma tragédia nacional. Mas, desembargadora, uma coisa tem que servir para todos. Nós estamos numa dicotomia no país que imagina o PT. Ah, mas querem condenar a Dilma. Ela já foi, desembarcou do governo, já foi caçada. Aí o PT não se movimenta mais nos últimos dias porque a Dilma está junto com o Temer. Exatamente. Como se fosse coisa diferente. Veja é a bem. mesma coisa. Mas, vieram do mesmo berço. São irmãos siameses, a corrupção vem e pega todos. Tem que pegar todo mundo. Eu também acho. Ah. Eu também acho. Agora à tarde. Tu acha que o que veio da Odebrecht não serve como prova? Mas claro que serve. A Petrobras. Só por interesse político não serve. Só por interesse político. Não é jurídico, é político. Mas nós estamos assim, me permita dizer, nós estamos muito no partidarismo. Não, eu não estou no partidarismo. Se é meu, aí tem razão. Mim, se é do outro, manda caçar. Para mim tem tudo para cadeia, tem que ser tudo com Temer, Lula, Dilma, todo mundo. Agora à tarde, o pior, o Temer mandou avisar, ou os seus advogados, que não vai responder aquele questionário. Isso é o direito que ele tem. É um direito que não. Sim, mas pelo amor de Deus. Isso é o direito. Não. É um direito que é um direito que qualquer investigado tem. Não, é um direito. Não vai produzir provas contra ele. Exatamente. É um direito que isso aí, mas isso é uma espécie de uma jabuticaba. Sai um ministro de uma jabuticaba do direito brasileiro, porque nos Estados Unidos o réu, quando vai depor, ele jura dizer a verdade. Porque se ele mente, ele é processado por perjúrio. Existe alguma possibilidade de Gilmar Mendes votar pela cassação? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Qual é a probabilidade de votar pela cassação? Zero. Votar pela cassação, zero. O que me parece equivocado. Por que é zero? Me parece equivocado. Veja bem, Paulo Sérgio, eu não gosto de comentar a decisão judicial. Agora, se for olhar o lado político, eu acho que a decisão do Supremo, do TSE, não é a mais correta do ponto de vista político. Agora, do ponto de vista jurisdicional, eu não me manifesto. Agora, politicamente, está errado. Está votando a favor da corrupção e contra a sociedade. Eu também acho. Mas eu gostaria de ouvir aqui antes. Deixa eu só concluir. Por essas razões é que nós não vamos endireitar o nosso país. Não, mas vamos endireitar, a política vai ficar sempre na mesma, porque o que é do não pode. Coronel, vamos ouvir o coronel, vamos ouvir o Marco também, nosso secretário de Segurança de Porto Alegre. Sobre o tema segurança, e esse é um tema segurança, nós podemos usar os exemplos que nós temos no mundo todo. E que Medellín, que foi o último case de importância, nos traz. Que problemas de segurança, a primeira coisa para nós começarmos... O ministro Tarcísio Neto votou contra a cassação. Não, dúvida. Napoleão, Admar, Tarcísio e o presidente agora tá resolvido. Gilmar Mendes. Está decidido. Pelo amor de Deus. Está decidido. Mas isso aí foi uma grande... Bom, só continuando... E eu estava falando que Medellín usou para mudar a população conversar o máximo sobre o tema. Então, esse assunto é um assunto que, quanto mais nós conversarmos, possivelmente nós começamos a ter um outro conceito, um outro entendimento, e isso é o início para nós mudarmos qualquer situação. Hoje, os dois lados, o PSDB deve estar profundamente arrependido de ter entrado com esse processo. O PT não quer que case. Advogados? O PT, os caras foram lá. Olha o que está dizendo o nosso Ayrton Bonesso lá de Osório. Paulo Sérgio, mais uma vez, parabéns pela mesa. Depois desta farsa do TSE, teremos Dilma como candidata a senadora no Rio Grande do Sul, deve ser um prêmio, e um grande abraço ao desembargador, que não opina, felizmente. Opinei politicamente, do ponto de vista político, eu acho que tinha que caçar. Do ponto de vista político... Gostei da frase do ministro Herman Benjamin. Não vou ser coveiro de prova viva. Repetiu, não vou ser coveiro de prova viva. Posso participar do velório, mas não sou coveiro. E não vai ao enterro. Do ponto de vista político, é um desastre. Interromper o secretário de Segurança.
Não. O raciocínio é nós conversarmos. Quanto mais nós conversarmos sobre o tema, mais nós teremos uma posição balizada. Não lhe parece que a população... Ser caçado ou não? Eu não sei se a população está extasiada ou se a população está desinformada, não, mas está extasiada ou está desencantada com tudo que não se vê nada, nem de um lado nem de outro. Hoje em dia... Não acontece nada. Hoje em dia, se tu pegar mortadela e coxinha, estão todos ligados com o mesmo propósito de não caçar ninguém. Porque se caçar Dilma... Se caçar Dilma... Graças a Deus eu não sou nenhum nem outro. Não, nem eu prefiro mortadela senhor, qual é a sua posição neste julgamento que ainda está desenrolando lá no... O primeiro passo é nós terminarmos com a vitimização. Todos são vítimas. Na verdade, não. Nós acreditamos que a legislação que nós temos tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Isso que nós acreditamos. O senhor é a favor ou contra a cassação? A favor ou contra que seja cumprida a legislação. O senhor não é murista, né, Gordão? Como você... O senhor não é murista. Não sou murista. O senhor é a favor ou contra a cassação? Eu sou a favor que a legislação seja cumprida. Senão o senhor não seja cumprida. Se a legislação... dentro dos seus parâmetros, diz que tem que caçar, que seja caçado. Eu acho. Se ela diz que não, e se nós temos uma legislação dúbia, eu acredito que o muro é da legislação, não é nosso. Nós temos que cumprir o que é legal. Nós temos que ser legalistas. O senhor não tem posição nesse assunto? Então, a posição nossa é que nós temos que ser legalistas. Independente se é favorável à minha opinião pessoal ou desfavorável. Legalistas. Nós temos que ser legalistas. Nós queremos que a legalidade permaneça. Devido processo legal. É o direito de defesa e o devido processo legal. Tu achas que tinha que ser cassado ou não? Eu acho que politicamente sim. Agora, tem uma questão processual. Os ministros... E é perfeitamente, é defensável. Não, mas deixa eu seguir, senão vão me interpretar mal, vão pensar que eu estou a favor da corrupção. O Temer é igual ao Lula, é tão corrupto quanto o Lula, pelo amor de Deus. Olha o que ele tem feito. Olha o que ele fez, receber na calada da noite, entrar para a garagem com codinome. Por favor, sair da dignidade do cargo da presidência da República para receber um homem sabidamente corrupto, que era da intimidade dele, pelo amor de Deus. Mas nós continuamos escrevendo as páginas mais tristes da vida brasileira. Continuamos a escrever. E, lamentavelmente, tem tribunal contribuindo para isso. Tem, mas veja bem, deixa eu dizer, porque é perfeitamente defensável do ponto de vista legal. Aí que vem a questão do devido processo legal. O que é que se passa? Que o ministro Herman Benjamin queria aproveitar para justificar a cassação, as delações premiadas da JBS e da Odebrecht. Delação premiada, ela é um indício, mas ela prescinde das provas. Não, eu não sei o que entregar 20 milhões para uma gráfica sem capacidade. Mas tem que haver prova disso, 12 milhões, ele mostrou as provas, mas isso tem que ser homologado. Estou falando do ponto de vista processual, Paulo Sérgio. Falando do ponto de vista processual. A delação premiada só por si não mas resolve. Nessa não entrou no mérito. Pois então, tudo bem. Ele não entrou. Ele ouviu o pessoal que recebeu o dinheiro mas ele queria aproveitar isso. Ele queria para fortalecer a posição dele. Para fortalecer. Isso me parece que do ponto de vista processual... E tiraram esse direito dele. Mas eu quero ouvir o Marco a favor ou contra a cassação. Não, eu vou iniciar com o que o coronel Kleber colocou no processo legal, mas um pouco antes. Eu acho que nós não precisaríamos estar debatendo esse tema enquanto sociedade se nós tivéssemos um processo ético devidamente instalado na sociedade brasileira, em que aquelas pessoas que processam de maneira irregular, contrária às normas constitucionais que estabelecem a vida da sociedade, que estabelecem quais são os valores da sociedade brasileira e que deveríamos cumprir, e principalmente não só enquanto cidadãos, mas enquanto autoridades públicas, principalmente enquanto políticos, que detém a perspectiva de conduzir o país dentro das suas... Mas o país está passando ali. Mas eu acho que o senhor colocou muito bem, desembargador, no sentido de que nós precisamos ter, então, além desse processo legal... Assim, desse jeito, não vai passar ali. Não, mas isso vai dar uma grande pizza. Escolhe aí, qual é o sabor que tu gosta? Qual é o sabor? Paulo Sérgio, há 5 anos atrás... Era inimaginável você ter na cadeia a elite política e a elite empresarial do Brasil. Hoje nós temos na cadeia. Está aí, o Odebrecht está preso até hoje. O Delcídio Amaral está preso, o Cabral está preso. Isso é o Delcídio não está preso.
Sim, mas está com tornozeleira. Não. Quer dizer, o Brasil está sendo passado a limpo. Quer dizer, talvez esse processo seja a prisão do Temer, se não acontecer, vai acontecer depois, seria o último remanescente dessa corrupção desenfreada que nós tivemos no país. Nós precisaríamos mais mouros no Brasil. Nós temos carência de mouros no Brasil. Não precisa ser Moro. Temos carência de não, Moro. Não, a justiça não precisa. A justiça Não precisa não se faz de mais só com Moro. Moro. Tem O senhor não deu a sua posição a favor ou contra a cassação? Chegando lá na posição, então, primeiro, antes da posição legal, a posição ética, que nós não temos, Está justificando o voto dele, viu? que não precisaríamos nem ter uma perspectiva nesse sentido. Ou seja, quem cometeu um ato que está em desacordo aos valores básicos da sociedade brasileira deveria pegar o seu chapéu e pedir ir para casa. Ou se apresentar, como disse o desembargador, se apresentar lá e pedir a tornozeleira para colocar no seu pé. Exatamente. Segundo, não havendo isso, e que nós sabemos que isso não acontece, o senhor falou em corrupção, e a corrupção ela vem sistêmica. É sistêmica. E isso é um processo... Endêmica. Até mais do que sistêmica. Exatamente. É endêmico, exatamente. Ela é pandêmica, eu diria. Dessa forma, Exatamente, é pandemia. Vamos dizer, é pandêmica. É. Então, dessa forma, nós precisamos ter um processo, uma sistemática jurisdicional capaz de dar suporte a isso. Mas está dando. E que eu acho que o desembargador colocou bem. A parte da posição jurídica, e ela tem seu regramento, e esse regramento precisa também ser cumprido, sob pena de nós não termos Estado. Então, se nossa estrutura... Se nós não tivermos uma estrutura jurídica capaz de dar suporte, nós temos um processo de barbárie instalado. Então, por isso que o processo devido processo legal, ele é imperioso no Nós processo. tivemos exemplos então, aí. Isso é também um fato que precisa ser. Sendo assim, eu vou lhe justificar meu voto, Paulo Sérgio, antes que tu me aperte de novo. Eu não conheço O coronel, o eu não tirei o voto dele. Não, eu não conheço O o coronel processo. saiu na tangente aqui. Não, mas eu não vou sair na tangente, mas na realidade o desembargador vai concordar comigo. Para a avaliação do caso em concreto, nós precisamos conhecer o caso em concreto. Nós precisaríamos conhecer efetivamente quais são as provas que estão no processo e, a partir disso... E que podem ser apreciadas. Não, e que devam ser apreciadas. Devam ser apreciadas, Porque não só podem, mas como devem ser apreciadas por pessoas capacitadas. Infelizmente, nós não conseguimos, vai demorar muito tempo. Ele não vai deixar ele votar, não vai deixar ele votar. Vai concluir o voto. Já votou, por sinal já votou. Não era a favor da corrupção. Não, antes de pedir vista, daí Não, da corrupção. Não, corrupção tem Então, que se tu é banir. contra a corrupção, tu tem que ser a favor da cassação. Exato, só a favor da cassação. É isso. Independente do partido. A partir do momento que nós não conhecemos efetivamente o processo, e infelizmente hoje eu não pude acompanhar, e infelizmente por um lado, felizmente por outro, porque nós estamos adotando medidas efetivas dentro da nossa perspectiva desse plano de contingente que o coronel Kleber comentou, então estava numa outra atribuição, estabelecendo um processo de resolução de um problema concreto da sociedade, e que esse não deixa de ser também um problema concreto, então eu não conheço Não vai o caso, votar. e enquanto não conhecer o caso, o meu voto precisa ser É nulo. devidamente avaliado. Votou em branco. Desembargador, é importante dizer o seguinte: a Lava Jato, gosta ou não gosta, ela veio quebrar um paradigma. Exatamente. Ou seja, os poderes que se Não, dizem... começou com o mensalão. Os poderes que se dizem independentes não são independentes, Paulo Santos. Eles estavam entrelaçados Mas eles são harmoniosamente para alguma coisa, ou seja, lamentavelmente. O legislativo e o E executivo. o Lava Jato mas veio quebrar mas o judiciário esse não. sistema. O judiciário não. O Não, judiciário... mas lá em Brasília, sim. O Supremo sempre foi Essa história de harmônicos entre si é maior bobagem. É, exatamente. Já colocaram na Constituição. veja bem, o Isso é maior judiciário- bobagem. Bastar que a maioria lá não tem nada de colocada pelos harmonia. governos. A decisão... Não tem que ter as harmonia. as decisões... Olha, vejam o mensalão, as condenações do mensalão. O Zé Disseu está na cadeia até hoje. Então, Zé Disseu está na cadeia até hoje. Foi condenado. E se não é o Quem era mensalão, era o presidente da Quem era República. o ministro? Mas o Dirceu está em presidente. todas. Quem conduziu o processo foi o ministro Aires Brito, não esqueçam disso. O relator era o ministro Joaquim Barbosa. Mas quem colocou o processo no prumo foi o ministro Aires Brito. Grande figura. Ainda bem que e era tivemos, homem do PT. Tivemos Joaquim Barbosa, ainda bem que Não, tivemos. mas para mim foi o grande... Mas veja bem... Que nós depois tivemos- teve imensa dificuldade para permanecer até onde, os Não, mas próprios aí porque ele é colegas mal dele educado. estavam... Tá Aí bom. porque ele é mal educado. Contra a Outra coisa. cassação, então. Não sou contra a cassação. Não sou contra. Eu acho que tem que caçar do ponto de vista político. Do ponto de vista político. Do ponto de vista jurisdicional, não dou palpite. Eu não dou... Decisão judicial não se discute. Tá bom. O desembargador está muito em cima do muro ontem. Não, eu estou em cima do muro. Ele nunca foi, hein? Ele nunca foi. Não, eu estou preservando a independência da magistratura e do judiciário. Eu não posso criticar Então tá, uma então decisão do juiz. parabéns ao Admar Gonzaga
Parabéns ao Napoleão Nunes, parabéns ao Tarcísio Neto, que votaram até É agora. da consciência do magistrado, Parabéns, Paulo Sérgio. parabéns. Veja a origem deles. Parabéns. Veja a origem deles. Geralmente nomeado por governos. Parabéns. Eles estão certos. Boa noite. A recém-asfaltada Protásio Alves, e Oswaldo Aranha, o asfalto já se soltou. Péssimo serviço. Abraço a todos, Paulo Schmidt. Por que não se recebe, tecnicamente, essas obras? Por que se paga e não se recebe? Enquanto não fizer um serviço decente, não recebe. Sim. Nós fizemos aí a pista para esse veículo leve sobre rodas. Está aí, fizeram a pista e até agora. Aí a pista rachou, tiver que fazer de novo. É tudo assim. Existe a primeira chuva. É tudo assim. E o prejuízo é enorme para o município. Mas isso, O município não contribui. toda obra pública é assim, toda. Mas está errado. Claro que, olha, Aí toda inaugura o obra, Mazembe a ali. obra pública... Tem o viaduto ali, o Mazembe. Inaugura o Mazembe, inaugurou, em seguida já tem que reformar o Mazembe. A obra pública toda ela tem corrupção, é cartelizada, uma aquisição do poder público, isso é um problema da Lei 8666, uma aquisição pelo poder público de papel higiênico tem cartel. Por quê? Essa questão, por exemplo, já vou te dizer, por que coronel, por que o asfalto é o pior? Porque o critério adotado pelo município, pelo poder público, não estou falando município, o critério adotado pelo poder público é o menor preço. E a lei autoriza menor qualidade e menor preço. Entre aspas. Mas o administrador não tem coragem ou preguiça mental, ou outras coisas que não interessam, de, ao apreciar o processo licitatório, dizer, bom, o menor preço é esse aqui, mas a melhor qualidade é essa. Aí então ele dá pelo menor preço e depois vem os aditivos. E aí fica um asfalto de quinta categoria. Esse é o problema. Paulo Sérgio, quem tem que ser responsabilizado judicialmente pelos equipamentos que não estão funcionando, qual das gestões anteriores? O Fabiano está perguntando, chega de contingência, vamos tratar do problema, tornem públicos os estudos que estão em andamento. Secretário. Em termos de defesa civil, que nós estamos fazendo, o contingenciamento é para quando nós temos o problema, não é uma situação de normalidade, são duas situações bem diferentes. Então, nós fazermos o plano de contingenciamento, isto é um dever básico para atacarmos o problema quando acontece. Uma outra situação é o trabalho que tem que ser feito justamente para minimizar o problema da calamidade. Então, esta situação, nós temos no município o mapeamento das áreas de risco, isso tem que ser feito. Isso na segunda-feira, o prefeito Marquesan está, inclusive, indo na esfera federal para buscar recurso para nós fazermos esse trabalho. Isso é básico para o município de Porto Alegre. Nós temos o mapeamento de Porto Alegre em termos de contingência. Isso é básico, mas até o momento nós não temos. Então, este é um trabalho que é um trabalho independente do contingenciamento, do momento da operação, nós estarmos trabalhando. Este trabalho está sendo feito. Para resolver o problema do alagamento em Porto Alegre, tem que colocar para funcionar todas as bombas com gerador próprio. Todos prometem. O prefeito anterior diz que até o fim do seu mandato estaria funcionando metade delas, está dizendo o Renato. Agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiros. Atenção, profissionais e estudantes de toda a área tecnológica. O Sindicato dos Engenheiros convida. Já estão abertas no portal Senge as inscrições para o seminário Tecnologia, Inovação e Soberania, que acontece no dia 22 de junho na PUC, em celebração aos 75 anos do sindicato. Participe deste momento, no qual os desafios da engenharia brasileira estão aí como vetor do desenvolvimento e são tratados nos temas e palestras de especialistas como Osiris Silva, Luiz Antoniazzi, Ricardo Maranhão, Renato Oliveira, Eduardo Guglioni, entre outros, e isto tudo vai ocorrer nos eventos do Senge. E em todos os eventos do Senge, temos que lembrar, as inscrições são gratuitas. Acesse o portal www.senge.org.br, garanta sua inscrição e conheça a programação do seminário Tecnologia, Inovação e Soberania. E isto é uma realização do nosso Sindicato dos Engenheiros
do Rio Grande do Sul e da Federação Nacional dos Engenheiros e tem o apoio do CREA-RS. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Lídia. Boa noite, sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre a prevenção do câncer coloretal. Existe prevenção para o câncer de intestino? Sim, há duas formas de prevenção. Existe a prevenção primária, é quando você muda o risco de desenvolvimento da doença. No caso do câncer coloretal, isto é possível com uma dieta rica em frutas, verduras desde a infância, não abusando de carne vermelha e gordura animal. A atividade física regular e o hábito de não fumar também ajudam a evitar a formação do tumor. A prevenção secundária é a detecção precoce de um tumor na fase inicial, quando é mais facilmente curável. Existem poucos tumores onde a prevenção secundária tem benefício comprovado, e um deles é o câncer coloretal. A partir dos 50 anos, deve-se fazer uma colonoscopia. Se este exame é normal e não tem história familiar de câncer de cólon, pode-se repetir este exame em 5 a 10 anos. Na presença de pólipos, deve-se repetir a colonoscopia em 3 anos. Já para os pacientes com história familiar de câncer de colo, pai, mãe ou irmão, recomenda-se que a colonoscopia seja iniciada 10 anos antes da idade em que o familiar teve o diagnóstico. Olha, está dizendo aqui o Eduardo, vou lhe dizer a você e à bancada uma coisa, e escrevo o que eu digo, estamos em 2017, chegaremos em 2025 e nada se resolverá. Está faltando investimentos em engenharia, lamentável, Eduardo. Nós acreditamos que a posição do Eduardo é correta, e o trabalho que está se fazendo na prefeitura é porque a gente não atinja de nenhuma maneira esse período que ele está colocando, que até 2025 nada vai ser resolvido. Ao contrário, o trabalho que está se fazendo, temos problemas de engenharia, temos problemas de infraestrutura, temos diversos problemas. E o ataque está sendo feito em cima do problema. Como eu falei, nas situações que nós temos em Porto Alegre, nas áreas de alto risco. Nós temos que ter um mapeamento, nós temos que ter estruturação para justamente, quando tivermos problemas, a cidade se comporte de uma maneira normal. Então, eu acredito que o trabalho que nós estamos fazendo, nós vamos, não digo que resolver todos os problemas, mas que a gente vai avançar sistematicamente na solução dos problemas de Porto Alegre, para que Porto Alegre, cada vez que nós tenhamos uma chuva, ela não sofra toda essa anormalidade que acontece. Como nós conversamos anteriormente, a situação, inclusive, que a gente tinha no Parcão, na Guete, foi trabalhado com engenharia, foi trabalhado com infraestrutura, e hoje nós vemos que os níveis de alagamento são bem menores. O próprio não se fala aqui no Beira-Rio também com a lagoa de decantação lá, que espetacular deu resultado. A Padre Cacique era um dos locais onde nós tínhamos grandes problemas quando chovia em excesso. Hoje está acontecendo. Então, esse é um trabalho evolutivo, mas é um trabalho que tem que sistematicamente ele acontecer e a curto prazo a população já começar a sentir a melhoria. Só para acreditar no que está sendo feito. Para informar, nós temos hoje os centros administrativos regionais, professor. E o prefeito quer transformar isso em subprefeituras. Excelente ideia. Excelente ideia. Mas façam uma advertência. Por que os centros administrativos regionais não deram certo? Porque eram cabide de emprego. Eram gente de partidos políticos que não trabalhavam para a sociedade. Eu nem sabia que existia trabalhavam, isso. Exatamente. E automaticamente trabalhavam para seus partidos. A subprefeitura tem que ser, e fiquei muito contente, estará no colo do prefeito, ou seja, não estará com os partidos políticos. Naturalmente, ele vai administrar. Tem que colocar gente competente, com essa estrutura, que ajude. E o secretário, peço ao secretário que entre nessa linha das subsecretarias, porque será muito importante para subprefeituras. Aproveitando com pessoas competentes, independente de partidos, que tenha competência para administrar. Caso contrário, é só trocar 6 por meia dúzia. Aproveitando o que o Cássio disse, por exemplo, dentro do plano de contingência, nas reuniões que nós fizemos com os moradores das ilhas, do arquipélago de ilhas, o trabalho da coordenadoria regional das ilhas foi de fundamental importância para estabelecer essa harmonização e articulação com os moradores.
Porque a pessoa que está lá, além da competência pessoal, da competência legal, vamos dizer assim, sim, ela tem a competência pessoal porque ela é moradora da ilha, ela conhece as pessoas e ela sabe exatamente quais são os pontos que nós precisamos atender. Ou seja, vulnerabilidade da disse o Coronel Kleber, e reforçando ao Renato, que anteriormente falou na questão do plano de contingência, e todos os países do mundo, independente do seu processo tecnológico e evolutivo, eles precisam ter planos de contingência para enfrentar os seus desastres. Isso é da natureza da própria estrutura. Ou seja, nós precisamos ter um plano de contingência para minimizar os efeitos de qualquer tipo de desastre, desde um desastre mais simples ao mais complexo. Então, lá nas ilhas, por exemplo, com o que está sendo feito hoje, nas nossas atividades, é um plano de contingência onde as pessoas sabem o que fazer, para onde ir, quem são as pessoas mais vulneráveis que precisam ser atendidas primeiro. Isso é planejamento. E esse planejamento é de fundamental importância para que nós possamos minimizar esses desastres. Vamos ao ponto final, com Gimo, FCDL e nosso Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Uma parte da imprensa fica nervosa quando pede intervenção militar. Não é só da imprensa ali, o embargador treme. Mas com políticos, as instituições desmoralizadas, querendo direta já, só nos resta uma atitude drástica, o Marcelo Portes de Canoas. Seu ponto final... Não me parece que seja a melhor solução. Qual é a melhor solução? O que é um processo que é para a próxima geração. Essa nossa está perdida. É um processo de educação. Cícero já dizia no Senado romano... Porque você já viu falar 50 anos mas não tem outra solução. E não vai acontecer. Mas não pode, mas eu quero falar... O que está acontecendo é deseducação. Sim, tudo bem, mas além da pérola que o TSE está nos fornecendo agora, com essa decisão aí, que a meu sentido, do ponto de vista político, é desastrosa, inclusive no ponto de vista da moralidade pública, recentemente o TSE editou uma resolução extinguindo 80 circunscrições eleitorais no estado do Rio Grande do Sul. Exatamente no momento em que foi editada uma lei que cria a identificação civil nacional sob supervisão da Justiça Eleitoral. Então, veja bem, hoje em dia, você para fazer o documento nacional de identidade, que vai ser UNO, que vai englobar a carteira de identidade, título eleitoral, todos, vai se dar sob supervisão. Então, ele extingue as circunscrições eleitorais no interior do Estado, e o cidadão, para fazer isso, para fazer a sua identidade, que vai ser obrigatória, ele vai ter que viajar 100, 200 quilômetros. Então, é outra pérola que o Tribunal Eleitoral está nos fornecendo. Olha aqui, Coronel, a desembargadora Liz Helena esteve nos visitando aqui, ela disse que para fazer agora a identificação digital, biométrica, né? Isso, biométrica. Quem está contribuindo é as Forças Armadas, o Exército está ajudando muito nisso aí. Sim, aliás, os catástrofes chamam o Exército, chamam o Exército para as fronteiras, chamam o Exército para a ponte que caiu, chamam o Exército para a ação cívico-social, para a vacinação, para o eleitoral. Mas o Exército é uma instituição de Estado. Cumprimentos a esta bancada. Por favor, Paulo Sérgio, sobre o asfalto freeway, era só o que faltava ter buracos, com as fortunas que arrecada com esses pedágios abusivos. O Lotário Wesling, lá de Venâncio Aires. Seu ponto final, vereador Cazé Carlos. Eu segui nessa linha do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou da ideia, eu pertenço a um partido, e a regra eleitoral mas já só pode... dois só, automaticamente, mas... e querem às vezes que eu saia... Mas agora tu foi para o partido, tu tem a cara do partido, que é a Arena. Tudo é igual. O PP. Então eu defendo que todos, independente do partido, sejam banidos da política, porque nós não temos outra forma. É limpar o país. Exatamente. E a Lava Jato vem aí, muita gente não gosta, mas é o que tem. Não tem outra forma, né? E tem que limpar. O Tribunal Superior Eleitoral, para mim, não é surpresa, Paulo Sérgio. Se nós olharmos o país, nós temos vereadores, deputados, parlamentares, com liminares há mais de anos que o tribunal não julga. Aí vai julgar os corruptos maiores? Eu não esperava mais novidade em relação à independência dos poderes. Não temos independência ainda. A tal de harmonia eles confundem com o subjugado. Automaticamente nós temos que ter liberdade, independência dos poderes. Tem encontros, tem festinhas, tem tudo. Exato. Então eu acredito que ainda nós temos que amadurecer muito para resolver essa questão política.
que resolve as coisas, por outro lado, mas, lamentavelmente, Paulo Sérgio, se tu der uma tarefa política a um grande ser humano na atividade dele, eu me surpreendo com muitos. Aí tu traz para o mandato e ele é outra pessoa, muda, aí tu vai ver o caráter das pessoas. Parabéns à ministra Carmen Lúcia, não quis festa na posse, nada, dignidade. Essa senhora vai deixar um legado extraordinário. Boa noite, bancada de mentes brilhantes. Justiça brasileira fazendo justiça, mas contra o povo. E nada vai ser feito. Povo covarde. Ficou claro que somos um povo sem sangue nas veias. Ótimo final de semana para todos, João Luiz de Campo Bom. Aliás, essa corrupção toda, a vítima é esse povo que está aí sofrendo com tudo isso, o dinheiro desviado da corrupção, saúde, da incompetência, é desviado, por isso que não tem solução. É esse mesmo povo que, como diz aqui o João Luiz, eu não chegaria tanto covarde, mas é omisso, é submisso, é totalmente submisso. As pessoas não estão ligadas no que está acontecendo. E os privilegiados, né, que têm uma casa, que têm teto, que têm tudo, né, também têm os seus preferidos por ideologia. Eu, como não tenho ideologia... E a reforma política é absolutamente necessária. Agora, com esse parlamento que se tem, não sai nada. Meu caro coordenador da Defesa Civil de Porto Alegre, o Marco Moura, seu ponto final. Bom, em primeiro lugar, agradecer a possibilidade de nós trazermos as informações atinentes à política municipal de defesa civil. Ela está plenamente articulada, a política estadual e a política federal, e que tem por base, entre outras coisas, a atuação sistêmica, que é o mais importante nesse processo todo. Sistêmica horizontalmente, dentro do município, e como tratamos anteriormente, e também sistêmica e articulada no sentido vertical, com os demais órgãos federais e estaduais. Mas, mais do que isso, de maneira sistêmica com a participação da sociedade. Nós não teremos condições, não temos possibilidade de fazer isso. Portanto, aqui na Zona Sul está tudo atirado. Na Juca Batista, em frente à Ípica, não tem como o pedestre transitar. Acontece que a Zona Sul cresceu muito e a Prefeitura não acompanhou. Tenho até vergonha de mandar mensagens para o vereador Cassiá pedindo providências no nosso loteamento Guadalupe. Tem um buraco que faz 5 anos, está de aniversário, aliás. Leva um bolinho lá para a gente comemorar o aniversário do buraco. 5 anos. Ninguém arruma, o Luciano está dizendo isso. Secretário Kleber Senice, que é um homem que tem larga experiência na Brigada Militar e pode nos traduzir o seu ponto final, o ponto final de todos aqui em termos de defesa civil. É importante a população saber o trabalho que está sendo feito na Defesa Civil, que o Coronel Marcos elencou agora, e também o tratamento que nós estamos dando na Secretaria de Segurança. Nós estamos com um corpo extremamente técnico na Secretaria de Segurança, de especialistas na área, pessoas que têm larga experiência, né, nesse campo de atuação, e eles estão fazendo a diferença no dia a dia com as comunidades. O planejamento foi executado, mais do que isso, a execução do planejamento e o feedback que estamos acompanhando está nos mostrando que nós estamos no caminho certo. E importante é que nós temos que trabalhar em conjunto com a comunidade. Para isso, nós estamos buscando uma ferramenta que foi muito utilizada, inclusive em Porto Alegre, na Copa do Mundo, que é a gestão de voluntários. Nós temos os telefones 3289-5060 e 3289-5066. São 2 números que as pessoas que desejarem trabalhar junto com a Defesa Civil como voluntários, para que traga para as populações que estão sofrendo com as enchentes, que venham participar desse processo e que façam a diferença. Essa participação da população é importantíssima para que nós tenhamos um quadro de normalidade. Nos próximos dias, conforme a Metroclima, nós não teremos chuva, mas nós teremos obrigatoriamente um aumento dos rios e o voluntário será muito bem-vindo para trabalhar conosco. Paulo, as casas de bomba do DEP estão desligadas por falta de manutenção, está dizendo o engenheiro Eduardo Futura, que ele vai além. Já existe, vereador Cassiá Carpes, asfalto permeável. Se tu não sabe, ficou sabendo agora. Não, quem tem que saber é a prefeitura. Tem que contratar um bom, mas tu é vereador bom da asfalto. Tia. Não, mas tem que ter um bom asfalto. Aí tem outras coisas que nós já falamos aqui. Tem um aditivo, tem outros interesses. Tá? Sou testemunha de um amigo nos tempos do DEP para fazer piscinões para reter a água e as vilas foram contras, porque
vivem das doações e se recusam a sair dos locais de perigo de cheias. Tem que mudar o plano diretor da capital e afastar todos os moradores para longe da beira do rio. Paulo, para o doutor Genaro, do filósofo Lula, só nego, logo existo. Fernando Santos. Obrigado, Marcos. Temer também está fazendo isso. Sucesso aí, parabéns pela meritória atividade aí da nossa defesa civil da capital do Rio Grande do Sul, bem como de todo o estado que está precisando. Paulo Sérgio, só uma observação. No próximo programa eu vou tratar da questão do Tribunal Eleitoral, da extinção das circunscrições eleitorais, que é extremamente relevante. Bota as unidades militares que resolvem. Harmonia entre os poderes. As Forças Armadas. No caso, em Porto Alegre, as zonais. Estou me abanando ali. Obrigado, Cássia Carpes. Nós retornaremos amanhã não, segunda-feira, né? Bom fim de semana a todos, com sol, né, secretário? Graças a Deus. Antes eu vou dar aqui para vocês a Zezé, o jeton, que vocês não receberam ainda. Aqui está o jeton e o de vocês está aqui também, vou entregar agora. Obrigado, até segunda-feira. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.